Olá, seja bem-vindo ao canal Paralelo Metafórico. O meu nome é Daniel. Não esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com seus amigos. Se você quiser e puder ajudar o canal, aqui na descrição você vai encontrar o link da nossa campanha do Apoia-se, onde contribuindo com apenas R$2 você receberá um e-book exclusivo sobre Jack, o Estripador. Ao lado do botão inscreva-se, você pode clicar em Seja Membro. Os membros do canal geralmente recebem vídeos em primeira mão e até mesmo alguns roteiros dos vídeos que publico aqui. Gostaria de agradecer também imensamente aos canais parceiros, os criadores do terror. Todos os nomes e links dos seus canais também estão aqui na descrição. Bom, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. O mistério do Il Mostro está cheio de conspirações, reviravoltas e dramas tipicamente italianos. A história aconteceu em Florença, que sem dúvida alguma é uma das cidades mais bonitas do mundo. A arquitetura renascentista, a arte e as colinas ondulantes da Toscana enchem os olhos de quem vê. Firenze più bella, dizem os moradores. Florença a mais bela. Mas a cidade também tem um lado negro. Por 20 anos, um assassino vagou pelos campos tranquilos e atacou casais. Apesar de matar mais de 14 pessoas, ele nunca foi pego. A imprensa o apelidou de Il Mostro di Firenze, o monstro de Florença. Io non c'ho nulla a che vedere. Ma si picchiava anche per altri motivi. Anche quando non si voleva andare a letto con lui. Ho detto tutta la verità. Sono innocente. Non ho fatto questo male. Questa è la verità, questa è la verità. Io sono innocente, non mi ritiro sulla croce. Ao longo dos anos, a polícia local investigou mais de 100 mil pessoas. Vidas foram dilaceradas e arruinadas por falsas acusações e rumores infundados. Mas o monstro de Florença continua foragido. Ao contrário de muitos assassinos em série, o monstro de Florença não era uma fera voraz, impulsionada por um ataque impulsivo repetidas vezes e em rápida sucessão. Na verdade, a polícia não tinha ideia de que estava lidando com um assassino em série até que a terceira cena do crime foi descoberta, em 1981. Perto de um castelo medieval, no interior da Toscana, cercado por vinhedos e oliveiras, um transeunte encontrou os corpos de um jovem casal. O rapaz estava sentado no banco do motorista do seu carro. Uma marca preta em sua têmpora era a única indicação de que ele não estava dormindo profundamente, mas sim morto. Isso e a janela estilhaçada. Mas a garota não teve tanta sorte. Seu corpo estava a poucos metros de distância, ao pé de um aterro natural, rodeado por flores silvestres. Ela estava deitada de costas, completamente nua. Assim como seu parceiro, a moça levou um tiro na cabeça. Uma corrente de ouro usada em volta do pescoço havia caído sob seus lábios. O assassino removeu seus órgãos genitais com uma faca. Não havia sinais de luta ou defesa. Um repórter que estava no local comentou como tudo parecia uma cena de cinema, como se o assassino tivesse organizado todo o ambiente cuidadosamente. A primeira suspeita da polícia é que o massacre teria sido cometido por um homem motivado por crime sexual, mas o médico legista não encontrou nenhum vestígio de agressão sexual. Muito pelo contrário. Na verdade, o relatório apontou que o assassino evitou cuidadosamente tocar no corpo, até o momento em que o cortou em pedaços com uma faca. Até a mutilação teve uma precisão impressionante. O assassino cortou a garota com tanto cuidado que o relatório médico sugeriu que ele certamente seria um cirurgião ou um açougueiro. A faca também era peculiar. A carne rasgada da garota revelou um entalhe único na lâmina, igual ao encontrado em facas de mergulho. A polícia ficou perplexa. Mario Spezzi, um jornalista conceituado na época, escreveu um artigo que causou um grande clamor na cidade e que praticamente tornou esse caso famoso até hoje. O jornal também vasculhou seus arquivos em busca de crimes semelhantes, associando-os a esse assassinato. Havia uma semelhança assustadora com um duplo assassinato ocorrido em 1974, assim como agora
O assassino havia atingido um casal em uma estrada isolada, fora da cidade de Florença. Tanto o rapaz quanto a moça foram baleados na cabeça. Nesta ocasião, o assassino esfaqueou a menina 97 vezes e a violou sexualmente com o caule de uma videira. Quando a polícia revisitou esse assassinato, eles notaram que as cenas de crime em ambos os casos eram praticamente iguais, ou seja, elas teriam acontecido basicamente da mesma forma. Até a reorganização dos cadáveres e a cena do crime eram muito parecidas. Os dois casais foram mortos com balas do tipo Winchester da série H, com um tanque de cobre, e os projéteis, em ambos os casos, vieram da mesma caixa e quase certamente foram disparados pela mesma arma, calibre .22, com um pino de disparo defeituoso. A descoberta então começou a levantar a tampa sobre o lado sombrio e decadente da vida na idílica cidade de Florença. Na Itália, a maioria das pessoas morava com os pais até o casamento, um costume comum na época. Portanto, quando um jovem casal queria compartilhar um momento íntimo, eles geralmente iam para o campo e passavam um tempo juntos em seu carro. A prática era tão comum que estimulou algumas pessoas a seguirem esses casais, a fim de dar uma espiadinha na intimidade alheia. Às vezes, eles não só assistiam, muitos levavam câmeras de vídeo para a gravação e até mesmo óculos de visão noturna. Naturalmente, essas pessoas se tornaram os principais suspeitos no caso. Agindo rápido, a polícia prendeu um desses homens e o proclamou como sendo o assassino dos casais. Mas alguns meses depois, em uma noite tranquila de outono, o monstro de Florença matou novamente, atirando em um jovem casal em uma noite sem lua. Novamente, ele pegou uma faca e removeu cirurgicamente os órgãos genitais da garota. Desta vez, os assassinatos não foram apenas notícias de primeira página em Florença. Toda a Itália começou a ficar obcecada pelo assunto. Um dos suspeitos na época era um padre, um homem que costumava visitar prostitutas. Mas, ao invés de solicitar os seus trabalhos por sexo, ele apenas pedia para que as mulheres raspassem seus pelos pubianos enquanto ele assistia. O padre foi expulso da igreja devido aos boatos, mas a investigação que se deu a seguir não confirmou nada. Durante meses, a especulação graçou a imprensa. Os habitantes de Florença não estavam acostumados a tal violência. Foi nessa época que a imprensa apelidou o assassino de Il Mostro di Firenze. Mas enquanto os jornais publicavam um artigo após outro, a polícia investigava centenas de suspeitos e os jovens casais estavam apavorados demais para se aventurar no campo. O assassino parecia ter desaparecido. Todas as pistas foram se mostrando inconclusivas e todo suspeito tinha um álibi. O monstro desapareceu, mas ele ainda não tinha terminado seu trabalho. Estava apenas dando um tempo. Ele esperou pacientemente, permitindo que 8 meses se passassem. Em junho de 1982, quando o furor diminuiu um pouco, houve outra noite sem lua. Paolo Mainardi e Antonella Migliorini estavam noivos. Eles eram tão apaixonados e tão inseparáveis que seus amigos zombavam deles, apelidando-os de Vinavil, uma famosa marca de supercola da época. Incapazes de esperar pelo casamento, eles dirigiram para o campo, para terem alguns momentos tranquilos. Aparentemente, eles não sabiam do monstro. Então, estacionaram o carro em um local visível da estrada principal. Alguns amigos se lembram de terem visto o carro do casal estacionado na beira da estrada, mas estar em um local movimentado não iria ajudá-los muito. O monstro os encontrou e atacou. Novamente, a mesma bereta foi usada. Tiros foram disparados. Antonella foi morta, mas Paolo estava apenas ferido. Ele se atrapalhou com a ignição, ligou o carro e tentou escapar. Dando ré com o carro, sangrando pelo ferimento à bala, Paolo acelerou para trás. O carro bateu em uma vala e ficou preso. As rodas giravam. O carro não conseguia se mover. Paolo ficou preso ao lado de sua noiva morta. O monstro chegou perto, atirou nos faróis do carro para escondê-lo do trânsito da rodovia. Embora o assassino tenha tentado levar o veículo para uma área mais isolada,
As tentativas heróicas do jovem tornaram isso impossível. O carro estava completamente preso. Então, covarde como era, o monstro fugiu. Pela primeira vez, Il Monstro di Firenze foi frustrado em sua tentativa de assassinato. Ele não teve tempo de esculpir os órgãos genitais de sua vítima, nem mesmo organizar os corpos como uma cena de filme de terror. Ele apenas fugiu. O motorista que passava viu o carro encalhado e parou para ajudar. Quando viu o jovem casal crivado de balas, chamou as autoridades. Paolo ainda estava vivo. Foi a única vez que uma vítima viveria o suficiente para chegar a um hospital. Mas Paolo morreu devido aos ferimentos antes que pudesse responder a qualquer pergunta da polícia. Mesmo de maneira desorganizada, o monstro ganhou mais uma vez. Nesse ponto, o caso deu uma guinada completamente estranha. Silvia Della Monica, procuradora-geral do estado, tentou enganar o assassino. Ela inventou uma história, mentindo para a imprensa e dizendo que o jovem Paolo tinha sobrevivido o suficiente para dizer algumas palavras sobre o monstro. Ela não disse o que Paolo teria revelado em seus momentos de morte, mas esperava que isso fosse o suficiente para levar o assassino a cometer um erro. 12 dias depois, os investigadores receberam uma carta macabra. Era de um remetente anônimo, impossível de rastrear. Dentro, havia um recorte de jornal antigo, datado de 1968, que contava a história de um duplo assassinato. Um homem e uma mulher foram mortos em um carro estacionado no campo, nos arredores de Florença. Ao lado dos detalhes terríveis, havia instruções, exigindo que a polícia analisasse novamente o crime. Por pura sorte, ou um erro burocrático, os projéteis usados no assassinato de 1968 ainda estavam juntando poeira em uma prateleira velha da delegacia. Quando examinados, eles descobriram que era o mesmo tipo de bala usado nos crimes mais recentes. Cada projétil trazia uma marca exclusiva, pois o pino de disparo da arma era defeituoso, e isso deixava uma espécie de impressão nas cápsulas, o cartão de visita do monstro. Mas havia um problema. A polícia já havia resolvido o assassinato de 1968. O caso estava arquivado como conclusivo. O casal, na época, foi assassinado em seu carro, que estava estacionado em uma estrada rural tranquila depois de assistirem um filme no cinema. A mulher era Barbara Locke, que era casada. Por isso, ela e seu amante procuraram um local isolado. Após uma série de testes químicos, o marido de Bárbara, um imigrante da Sardenha chamado Stefano Melli, desabafou em lágrimas e confessou o assassinato de sua esposa e do amante dela. Um caso aberto e encerrado, ou assim pensou a polícia da época. O recorte de jornal de repente fez tudo ficar sem sentido. Melli ainda estava na prisão em 1981, quando o monstro chamou a atenção pela primeira vez. E ele estava morando em Verona desde que foi libertado da prisão em meados de 82, quando aconteceu o segundo assassinato. O homem tinha um álibi incontestável. Melli de Sardenha, como ficou conhecido, se viu no centro de uma tempestade. De repente, toda a imprensa italiana quis falar com ele, mas Mario Spezzi, o jornalista que fez a primeira reportagem na cena do crime em 1982, conseguiu uma entrevista com o suposto assassino. Stefano Melli era um homem nervoso, com a cabeça perturbada, cheio de manias e falava pelos cotovelos. Ele foi isolado em uma casa de recuperação em Verona, um mosteiro administrado por um padre que ajudou o ex-presidiário a se reintegrar à sociedade. Quando Mario Spezzi entrevistou Melli, as palavras do homem eram confusas e impossíveis de interpretar. A entrevista foi inútil, até os últimos momentos. Quando Spezzi estava saindo, Melli exigiu que a polícia encontrasse a bereta, dizendo: "Descubra onde está a pistola", ele implorou, "ou haverá mais assassinatos. Eles vão continuar matando", Melli avisou. Spezzi ficou chocado. Algo sobre a palavra "eles" ocupou seus pensamentos desde então. Quando começou a pensar sobre a entrevista, o jornalista se deparou com uma nova teoria, que a polícia nunca havia sequer contemplado. Melli não estava sozinho na noite de 1968. Em vez de um crime passional, o duplo homicídio teria sido realizado por um grupo de pessoas. Outras pessoas que, assim como Melli, eram oriundos da Sardenha. Eles teriam sido tomados pela dor da traição do conterrâneo e haviam se envolvido nos crimes. E Spezzi teorizou que estes mesmos homens
estavam dando continuidade às mortes por terem gostado de matar, se transformando no monstro de Firenze. E é por isso que todas as vezes eles usavam a mesma beretta. Mario Spezzi formulou sua teoria e a polícia pegou para si. Eles estavam perdidos, incapazes de encontrar uma maneira de parar este monstro. Assim começou uma investigação que ficou conhecida como a Conexão Sardenha. Logo, a polícia chegou a 3 homens. Eles eram da mesma família, alguns irmãos, todos vindos da Sardenha. Seus nomes eram Francesco, Antônio, Salvatore e Giovanni Vinci. De acordo com a teoria da polícia, todos os homens estiveram presentes no assassinato de Bárbara e ajudaram Melly a matar o amante da mulher. Estranhamente, em um momento ou outro, todos esses homens se consideravam amantes de Bárbara e ficaram transtornados com a traição da mulher. A polícia fez perguntas, ligou os pontos e confirmaram a proximidade dos irmãos da Sardenha com Melly. As balas usadas para matar Bárbara foram as mesmas usadas nos outros assassinatos. A arma definitivamente era a mesma, uma Beretta .22. Mesmo assim, os investigadores encontraram dificuldades burocráticas para levar os homens sob custódia de imediato. Na verdade, eles não tinham nenhuma prova. Primeiro, prenderam Francesco Vinci, mas com Francesco atrás das grades, o assassino atacou novamente, em setembro de 1983. Desta vez, um casal alemão foi morto. O trailer deles estava estacionado em um local isolado. O assassino se aproximou pela noite silenciosa. Ele atirou em ambos e se aproximou dos corpos, pronto para mutilar o cadáver da mulher. Mas não havia mulher, apenas 2 homens, um deles com longos cabelos loiros. Enfurecido, o monstro fugiu do local, mas antes ele havia encontrado uma revista com pornografia homossexual, a rasgou em pedaços e espalhou pelo local. A sede de sangue do monstro foi negada e provavelmente ele atacaria de novo. Mesmo após os novos assassinatos, a polícia se recusou a libertar Francesco Vinci. Eles pensaram que seus parentes poderiam ter usado a beretta para despistar a polícia. Convencida de que os irmãos estavam ligados no caso, a polícia prendeu Antônio Vinci, mas não conseguiram fazê-lo falar e o liberaram. 4 meses depois, Mario Spezzi publicou um novo artigo, intitulado Existem 2 monstros. Na sequência dessas alegações, a polícia prendeu os outros 2 irmãos da Sardenha, Salvatore e Giovanni, e finalmente soltaram Francesco. Durante todos os meses do inverno, a polícia interrogou os irmãos, mas eles não confessaram nada, mesmo sob tortura. Quando o verão chegou, as tensões estavam altas. Esta era a temporada de assassinatos favorita do monstro, e a polícia não havia feito nenhum progresso. Com certeza, ele atacaria novamente. E atacou. Desta vez, ele não só apenas mutilou a vagina da mulher, ele usou sua faca para cortar seu seio esquerdo e o levou consigo. A notícia se espalhou pela Europa. Para encontrar o assassino, uma grande recompensa foi oferecida. Cada setor da polícia convocou sua própria unidade de investigação, competindo entre si para solucionar o crime. Cartazes foram colocados em todas as paredes. Cartões postais foram entregues aos turistas, alertando-os para não irem para as montanhas. Mas o pior ainda estava por vir. O verão de 1985 trouxe o mais brutal de todos os assassinatos do monstro. Um jovem casal francês acampava na orla da floresta. Perto dali havia uma vila centenária, o lugar onde Maquiavel escreveu seu romance infame, O Príncipe. O monstro caminhou noite adentro em direção à tenda. Com a mão agarrada firmemente à faca, ele fez um corte de 30 centímetros na tenda. O casal, intrigados com o barulho, levantaram-se para investigar. O monstro estava esperando por eles. Ele abriu fogo, atirando no rosto da mulher, mas apenas acertando o homem no pulso. Sangrando, olhando para sua esposa morta no chão, ele correu para as árvores. Como era um velocista amador, o homem sabia como se mover rapidamente. O monstro o perseguiu. Finalmente, desesperado, o homem alcançou a linha das árvores e começou a tropeçar na floresta escura. Seu pulso estava sangrando, suas emoções em pedaços, seus nervos em frangalhos. Enquanto mergulhava mais fundo na floresta, o homem se perdeu. Estava escuro.
Havia sombras por toda parte. Ele diminuiu a velocidade e tentou se orientar. O monstro se levantou atrás dele, arrastando aquela faca característica na garganta do homem. O corte foi tão violento, tão profundo, que espalhou sangue por 3 metros na floresta escura. O monstro de Florença jogou o corpo sem vida do homem na floresta e voltou para junto da garota morta. Novamente, ele cortou sua vagina e removeu seu seio esquerdo, pegando seus troféus e desaparecendo na noite. Os corpos foram encontrados alguns dias depois por um catador de cogumelos. Quando a polícia chegou, eles já estavam cobertos de larvas e insetos. No dia seguinte, Silvia Della Monica, procuradora-geral do estado, abriu um envelope endereçado à delegacia. Algo sangrento caiu sobre sua mesa. Era o seio esquerdo da vítima anterior do monstro. O presente foi um choque tão grande para Della Monica que ela renunciou imediatamente ao caso e à aplicação da lei. Sua carreira se tornou mais uma vítima do monstro de Florença. As tentativas das autoridades para encontrar o assassino foram uma bagunça. Eles continuaram a pressionar os irmãos Sardenha, chegando a processar Salvatore Vinci pelo assassinato de sua primeira esposa, que morreu em um incêndio suspeito anos antes. O julgamento desastroso desmoronou e Salvatore desapareceu, aparentemente para sempre. Isso encerrou oficialmente as investigações sobre os irmãos. Em seguida, a polícia tentou usar computadores. Eles analisaram os arquivos policiais de dezenas de milhares de homens na Toscana. Isso os levou a Pietro Patiani, um alcoólatra violento, com uma série de condenações, incluindo a agressão sexual de suas próprias filhas. Para se ter uma ideia, em 1951, Pietro espancou um vendedor até a morte depois que o homem aparentemente tentou aliciar sua noiva. Na verdade, ele flagrou sua noiva mostrando os seios para o homem. Pietro então desabou sua violência contra o vendedor e estuprou a sua noiva ao lado do corpo do homem ainda quente. Após uma busca de 12 dias na casa de Patiani, a polícia encontrou uma bala e um pedaço de pano ensanguentado. O pedaço de pano combinava com um tecido semelhante encontrado na cena do crime do monstro, e a bala combinava com as que eram usadas pelo assassino. Mas foram levantadas suspeitas sobre a veracidade dessas evidências. Embora ninguém tenha dito isso explicitamente, houve sugestões de que a polícia havia plantado o pano e a bala após 12 dias de buscas infrutíferas. Isso foi o suficiente para condenar Patiani em seu primeiro julgamento, mas seus advogados recorreram, alegando fraude nas investigações, e ele foi absolvido. O próprio promotor de justiça chegou a se recusar a aceitar o caso, acusando a polícia de fabricar provas e se aproveitar do histórico criminal do réu. Por mais complicado que possa ser o sistema jurídico italiano, um promotor descredibilizando as evidências de um crime era algo inédito. Io sono innocente come Dio sulla croce, credetemi, verrà fuori, lo prego notte e giorno, guardi, faccia scoprire la verità. E questo Gesù è mio fratello, io ho voluto bene a tutti. Speriamo il Signore Benedetto non vede, io non ho fatto male a nessuno, mi persebita un filo, mi faccia... A polícia tentou desesperadamente encontrar uma solução. A certa altura, o envolvimento de Patiani foi ligado a um misterioso médico que supostamente pagava moradores para coletar partes do corpo feminino para o uso em rituais ocultistas. A polícia e os jornais procuraram em todos os lugares por informações sobre esse misterioso médico, mas ninguém jamais conseguiu encontrá-lo. Uma das únicas evidências usadas para afirmar essa teoria foi uma pedra estranhamente cortada que apareceu em um campo próximo à casa de Patiani. A forma estranha da pedra e a forma como ela foi posicionada com outras pedras parecidas em círculo levou a polícia a acreditar que aquilo seriam vestígios de um ritual de magia negra. Mas uma investigação mais aprofundada afirmou que as pedras, na verdade, foram cortadas para servir de alicerce no batente de uma porta. A história do misterioso médico então desmoronou, mesmo que muitas pessoas se recusassem a abrir mão das inclinações satânicas do monstro. Um assassino como esse era realmente mau. A população do campo acreditava até mesmo que ele poderia ser o próprio demônio.
Mario Spezzi, o famoso jornalista, e uma série de investigadores da polícia tentaram em vão solucionar o crime durante anos. Eles se acusaram mutuamente de dificultar a investigação do outro e corromper o curso da justiça. Mas essa briga interna não importava. E o monstro de Florença ainda vagava livre. Hoje, a história do assassino em série mais notório de Florença ficou em segundo plano. Em uma cidade rica em história e beleza, é uma marca negra que os moradores tentam esquecer. A história deu origem a diversos livros, filmes e programas de TV. Dizem até mesmo que Thomas Harris estudou o monstro de Florença intimamente ao criar o maior canibal do cinema, Hannibal Lecter. Mas, em algum lugar lá fora, alguém sabe mais sobre a identidade do monstro de Florença. Até que essa pessoa apareça para esclarecer a história, o assassino em série mais famoso da Itália continua foragido.